Olá pessoal, aqui novamente o Max Macedo, continuando nesse nosso intrigante, fascinante e difícil assunto, tanto de se compreender como também de se abordar e de se fazer entender. Então é exatamente em decorrência dessa dificuldade de entendimento que faz parte do processo de aprendizado de assuntos sobremaneira difíceis como esse, que se requer longas discussões, falas, réplicas, tréplicas e assim sucessivamente, porque dessa forma nós vamos construindo o nosso conhecimento num assunto que realmente é muito difícil e ele é de entendimento continuado na medida em que nós temos mais conhecimento, nós aumentamos a nossa capacidade de interpretar aquilo que de novo vem e, na sequência, nós desenvolvemos mais conhecimento. E o conhecimento assim vai sendo construído, inclusive em diálogos. Uma coisa muito importante de entendermos é que toda vez que nós temos algo novo, a primeira reação humana, isso é natural, é algum tipo de rejeição. É muito interessante uma frase de Maquiavel em seu livro O Príncipe, que reza mais ou menos o seguinte, de maneira livremente traduzida: não há nada mais difícil de se conduzir ou arriscado de se implementar do que a construção ou a introdução de uma nova ordem de coisas, porque o inovador terá como inimigos todos aqueles que estão se dando bem sob a velha ordem e terá como aliados eventuais despretensiosos que possam se dar bem sob a nova ótica. Traduzindo em miúdos, aquele que traz novidades, ele tem contra si todos aqueles que estão na zona de conforto ou que aparentemente estão se dando bem sob a velha ótica. E eventualmente um ou outro irá tentar caminhar com ele quando conseguir enxergar alguma possibilidade de obtenção de vantagem. E de uma maneira bem resumida, aquele que está trazendo novidade, ele caminha de maneira muito solitária, porque é muito arriscado trazer algo novo. E isso em decorrência de quê? Certa vez um físico nuclear indiano, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, veio ao Brasil e no programa Roda Viva, ele foi perguntado ali naquelas perguntas finais, aquele ping-pong, né? Qual é o maior problema da humanidade sob a visão dele? E ele respondeu dizendo que o maior problema da humanidade é o condicionamento. Isso me fez refletir, eu fiquei pensando sobre isso durante muitos anos. E realmente o condicionamento, que é um fenômeno, na verdade, extremamente positivo para o ser vivo, porque ele nos leva à economia de esforços, ele pode ser uma faca de dois gumes na medida em que nós nos tornamos reféns do condicionamento. Então, o próprio condicionamento que nos leva a prosseguir, a nos desenvolvermos, ele pode nos tornar refém deles e quando nos tornamos reféns dos nossos condicionamentos, nós também nos tornamos limitados em prosseguir. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu vou me deslocar daqui até um determinado ponto que eu não conheço, numa cidade que eu não conheço, no início que eu não tenho esse condicionamento, eu vou bater cabeça até chegar no endereço objetivado. Na medida em que eu repito esse deslocamento, cada vez mais o meu tempo de chegada até o endereço diminui, até chegar a um ponto em que eu já compreendi o melhor caminho e eu vou direto para esse endereço. Na medida que eu repito a ida, cada vez mais esse caminho que eu já conheço torna-se inclusive mais rápido e agora eu torno-me proficiente na chegada nesse endereço. A questão é que quanto mais eu repito esse caminho, mais proficiente eu torno-me na chegada a esse endereço, e isso se dá com o condicionamento, ambos, condicionamento clássico, condicionamento instrumental,
agindo simultaneamente, eu torno-me mais eficiente na conclusão do meu objetivo, economizo esforços e esse é o ponto base de vantagem do condicionamento. Mas o grande problema é que na medida em que eu me condiciono, se eu me mantiver escravo desse condicionamento, eu perco a minha capacidade de atividade cerebral que me daria condições de eventualmente procurar, quem sabe, um caminho, uma via ou inclusive um meio de transporte melhor para chegar até lá. Tem um experimento clássico que trata desse assunto. Eles colocam um camundongo numa espécie de labirinto em T, em que no final você tem uma saída à direita, uma saída à esquerda, e numa das saídas, por exemplo, da direita, se tem comida. O rato é munido de um eletrodo para poder fazer a leitura de sua atividade cerebral e ele é solto ali. No início, percebe-se um tempo longo para a chegada até o final e uma alta atividade cerebral notada ali no leitor de atividade cerebral através do eletrodo. Pois bem, na medida em que ele repete essa rotina, cada vez mais diminui-se o tempo para chegar até o alimento. Mas, da mesma forma em que o tempo é diminuído, percebe-se uma diminuição na atividade cerebral. Até que, quando finalmente o rato já vai automaticamente para aquele local, toda vez que solta ele já vai direto, toda vez que solta ele já vai direto, ou seja, está automático para ele, já foi condicionado, observa-se uma redução muito grande na sua atividade cerebral. Então nós temos que tomar muito cuidado com os condicionamentos, lembrando que eles são tanto importantes como também são perigosos. Isso faz com que nós tenhamos uma reação natural de refutar de cara qualquer coisa que nos é apresentada que seja diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. E isso é muito perigoso. É natural, mas nós, como seres humanos que temos controle das nossas vontades, ou temos possibilidade desse controle, devemos nos autoeducar para, antes de refutar algo, procurarmos analisar esse algo. E é muito interessante porque tem um provérbio de Salomão, Provérbios 15:14, para ser mais preciso, que diz o seguinte, vou abrir ele aqui. O coração do homem inteligente busca conhecimento, mas a boca do tolo se alimenta de tolice. Olha que interessante, ele fala que quando ele se refere ao homem inteligente, ele fala do coração, então ele fala de algo interno, que tem a ver com a necessidade de um processamento para chegar até lá. Mas quando fala do tolo, do estúpido, fala que a boca do tolo, a boca é um órgão que fala. Então fala que a boca do tolo se alimenta de tolice. Então aquele órgão que é de falar, no tolo, se alimenta da tolice. E é lógico que se alimenta da tolice. Também tem um outro provérbio que diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração do tolo se encherá de tolice e quando ele for falar algo, ele proferirá apenas tolices. Pois bem, tem uma outra coisa muito interessante referente a essa necessidade que nós temos de analisar as coisas antes de refutar. Porque quando a gente refuta algo que a gente ouve sem a devida análise ou consideração, e agora eu vou me ater um pouquinho à palavra consideração. Vocês já pararam para pensar de onde vem a palavra consideração? Ela vem de considerar. O que seria considerar? Se a gente voltar na história, a palavra considerar, ela vem dos antigos astrônomos. Diz a história que aqueles astrônomos lá da antiga Grécia escolhiam um astro. Siderar vem de coisas dos céus, dos astros. Então os antigos astrônomos, eles escolhiam determinado astro para estudar e diz a história que às vezes eles permaneciam
dedicados ao entendimento daquele astro, observando todos os detalhes daquele astro, às vezes 50 anos da vida deles. E por isso a palavra considerar, estar com aquele astro, viver com, olhar, observar, ruminar. Então nós devemos considerar tudo e, naturalmente, reter aquilo que é bom. Lembrando que o estúpido, o tolo, rejeita o ensinamento, enquanto o homem inteligente, ele considera. Então, sobre esse assunto, eu reconheço que é um assunto difícil de entendermos, mas nós temos que ter um ouvido de discípulo. Como que um discípulo de qualquer atividade se comporta, seja nas artes marciais, seja na filosofia, e se a gente voltar na visão sobre os discípulos de Jesus ou os discípulos dos grandes filósofos da Grécia Antiga, quando a gente vê figuras, pinturas, etc., a gente vê sempre aqueles aprendizes sentados aos pés daqueles que estavam ensinando. E isso faz parte da natureza do aprendizado, principalmente quando nós referendamos alguém que tem mais conhecimento que nós e está nos ensinando. Eu fico me analisando e analisando outras pessoas que estão há muito tempo labutando na vontade de aprender com alguém, e a gente vê várias pessoas de destaque no Brasil que cada vez mais se destacam. Observem essas pessoas. Quando elas se deparam com um grande treinador, e aqui eu vou falar mais especificamente da nossa área do treinamento, quando elas se deparam com um grande treinador, vou citar apenas alguns, tá? E se eu não citar outros, pessoal, compreendam, não é porque eu não quero citar, porque eu não os considero bons, é porque às vezes o momento não cabe ou eu me esqueço, mas eu vou citar alguns dos grandes nomes que vieram já para o Brasil nesses anos todos. Um Peter Scherk, um Edgar Scheckl, uma Mia Skogster, um Teemu Parviainen, um Marco Koskensalo, Knut Fuchs, Yogi Zank, Bart Bellon, Helmut Heiser, citando apenas alguns daqueles grandes nomes que têm uma longa trajetória e um acúmulo cultural de conhecimento enorme e que servem de referencial para vários de nós. Observem aqueles que seguem esses treinadores e que vão aprender com eles. E que naturalmente, de fato, aprendem, né? Esses que realmente aprendem. Quando eles se posicionam de frente a esses professores, eles ouvem. Normalmente, no seu interior, é natural que não entendam as coisas no início, que inclusive refutem, não, eu não acho que é assim, é assado, mas a tendência é não refutar de boca. E sim, mesmo que crie algum incômodo, esse incômodo fique no interior, que ele reflita, que ele considere, que ele rumine, é um bom termo para isso, e passe a praticar. E o que é mais comum é que na prática, e depois volte-se para o mestre, aí a gente pergunta isso e aquilo, e a gente vai caminhando, e depois de muito tempo a gente fala, nossa, agora eu estou começando a entender o que aquele cara estava falando. Esse é o que, inclusive, na Bíblia, é chamado de ouvido de discípulo. Então, se nós realmente queremos ser esse homem inteligente que eu citei aqui em Provérbios 14, e em que tantas outras linhas de pensamento nós vemos sabedoria, se nós queremos ter a sabedoria, nós devemos ter ouvidos e refrear a nossa boca, porque muitas vezes a nossa boca é precipitada. Pois bem, vamos voltar ao nosso assunto. Desde o início, eu tenho usado o termo, e isso tem criado inclusive um choque, né? O termo cão de conflito social. Versus, e aqui eu não estou falando competição, estou falando comparação, porque são tipos diferentes, não estou falando de qual é melhor, repito e reforço. Versus cão de frustração. O que tem acontecido é muita confusão, porque, por causa do condicionamento, no automatismo as pessoas já acham que quando eu estou falando de cão
de conflito social, eu estou falando de cão que tem agressão social. E quando eu estou falando de cão de frustração, as pessoas já viram no automático e já processam como eu estou falando de cão que trabalha em caça. E não é bem disso que eu estou tratando. E é exatamente por isso que eu não comecei o assunto falando, e vocês veem que os títulos dos vídeos não é cão de agressão social versus cão de caça. Não. O título dessa nossa jornada de tentativa de decifrar esse enigma é cão de conflito social versus cão de frustração. Muito importante isso. Quando eu falo cão de conflito social, não significa que ele é o detentor da agressão social e muito menos que ele não é um cão que tenha caça, que não tenha agressão predatória. Da mesma forma, quando eu estou denominando o típico cão de frustração, eu não estou falando que ele não tem agressão social. E que, da mesma forma, ele é um cão que estritamente tenha alta caça. Não é isso. Eu não estou falando sobre análise de treino, sobre como utilizar isso. Eu estou só tentando mergulhar cada vez mais profundamente em dois tipos clássicos característicos de cães que, sim, estão mais presentes por vários motivos em uma raça ou outra e em algumas outras raças. E aqui eu usei apenas como exemplo o pastor alemão como sendo uma raça que foi fundada basicamente nesse tipo que a gente denomina cão de conflito social, e o Malinois, que expressa de maneira mais tipificada o cão de frustração. Não estou dizendo que o cão de frustração, repito, não tem agressão social. Não estou tratando de ter ou não ter agressão social. E não estou dizendo que o cão de conflito social não tem caça. Nesses dias, várias pessoas me procuraram, e digo que várias pessoas me procuraram humildemente na tentativa de achar uma solução, perguntando, então quer dizer que para detecção o melhor é o cão de frustração e o cão de conflito social não é bom para detecção, porque já que na maior parte das linhas de treinamento utiliza-se o prey drive ou a caça para detecção, então nós devemos buscar esse típico cão de frustração para detecção. Não. Por quê? Porque eu não disse que o cão de conflito social não tem caça. Então nós podemos ter excelentes cães de detecção entre os cães de conflito social, desde que, caso você vá treinar utilizando a caça, você procure nos cães de conflito social aqueles que têm a caça adequada para a sua atividade. E também, várias pessoas falaram, não, peraí, então você está querendo dizer que o cão de frustração é um cão que não tem agressão social? E aí, inclusive, infelizmente, foi muito comum nesse pool de pessoas, nesse hall de pessoas que me contra-argumentaram referente ao cão de frustração, falaram, não, você está dizendo que o Malinois não tem agressão social, e isso aí são palavras que eu não falei. Então, se você realmente está querendo aprender, se você não é tolo, como eu falei anteriormente, tolo é aquele que não ouve direito e já sai falando, tente ouvir novamente tudo que eu falei nesses últimos vídeos e tente continuar prosseguindo nessa jornada de aprendizado comigo, que na verdade eu não estou me colocando aqui também como mestre absoluto. Eu continuo com o ouvido de discípulos aprendendo com aqueles que realmente têm uma grande trajetória. E uma das coisas que a gente tem que refletir é, aquele que está falando, ele tem uma trajetória consideravelmente maior do que a minha? Se sim, eu devo parar para ouvir. Por quê? E agora vem uma outra frase muito importante. Essa frase foi eu que cunhei. Eu acho que ela é muito pertinente. Só existem duas possibilidades viáveis e justificáveis para uma pessoa discordar de outra. Uma possibilidade é quem está discordando ter uma contra-argumentação absolutamente clara para tentar refutar a opinião do outro. Isso é normal. Não há nada de errado em discordar. Mas a discordância por essa via só pode caso haja uma linha retórica contra-argumentativa muito bem estruturada
que refute com clareza a opinião que ela é contrária, normal. E qual seria a outra via, caso não se tenha essa contra-argumentação clara? Você não entendeu nada que o outro está falando. Só existem essas duas vias. Teve até colegas aí que falaram, não, existe uma terceira. Quando a pessoa entende, mas ela não quer entender. Aí isso aí se chama desonestidade intelectual. Eu acho que não se aplica, né? Pois bem, então lembre-se, quando você ouvir uma pessoa que realmente tem muito mais experiência que você, e essa pessoa está falando algo que você discorda, para e reflita se realmente você discorda porque você tem total domínio de uma contra-argumentação para rebatê-la, ou se você não está de fato entendendo a profundidade do raciocínio daquela pessoa. Porque quanto mais experiência tem uma pessoa, mais profundo é o raciocínio dela e pode ser que você não esteja conseguindo penetrar toda a profundidade daquele raciocínio. Então vamos lá. Quando eu estou tratando de cão de conflito social, eu estou tratando não de um cão que tenha a agressão social e que não tenha a caça. Uma característica não é contra-excludente em relação à outra. Ou seja, se é de conflito social, tem agressão social, portanto não tem caça. Se é de frustração, é de caça, portanto não tem agressão. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que eu nunca disse isso. O cão de conflito social é aquele cão que, por uma questão básica de limiares constitucionais, ele tem uma maior facilidade de, quando submetido a uma pressão social, responda bem nessa pressão social, não obstante, por causa do seu limiar ser mais alto, talvez até demore mais a responder, mas quando responde, ele responde bem nessa área social e se mantém em crescente resposta social na medida em que se aumenta a pressão puramente social. Em contrapartida, o típico cão de frustração, não obstante ele tenha agressão social, ou ele possa ter essa agressão social, quando ele é submetido à pressão social, não estou falando de caça, estou falando o cão de frustração, quando é submetido à pressão social, ele responde em agressão social. E, inclusive, normalmente, mais rapidamente do que o cão de conflito social, porque o limiar dele de resposta tende a ser mais baixo. Então, ele responde mais antecipadamente. Mas, para que ele sustente o aumento de resposta em pura agressão social, ele depende de uma plataforma em mordida, que se dá, sim, pela caça. Então, enquanto esse se desenvolve na sua resposta de conflito social, direcionando o seu alívio de estresse para a presa, esse outro, que demora às vezes um pouco mais a responder em pressão social, com a agressão social, ele tem maior facilidade de se manter respondendo sem a necessidade da caça. Tanto é que muitos desses cães sequer têm caça e mesmo assim ele se mantém respondendo sob essa pressão e inclusive com a possibilidade da mordida, mas sem a dependência da mordida. E quando vem a mordida nesses que têm baixa caça, a mordida é em pura agressão social. Uma outra coisa também que é importante ficar claro, que quando a gente fala que o cão de frustração ele depende da plataforma da caça para continuar crescendo, isso não é demérito, isso é qualidade, mas é uma qualidade diferente. Não é à toa que, inclusive, os melhores cães, por exemplo, de operações especiais, de entradas táticas, são justamente cães de frustração. Porque esses cães têm muito mais velocidade, muito mais explosão, tão importante para cães de operações especiais. E uma outra coisa interessante é que nas provas de trabalho, seja o Schutzhund, hoje IGP, seja as provas de ring sport, os cães de frustração
tipicamente têm tido melhor resultado. Por quê? Porque eles tendem a ser mais plásticos, mais rápidos e a qualidade da mordida é melhor. É exatamente por isso que, seja no pastor alemão, cada vez mais há uma tendência de valorização desse aspecto de frustração, seja nas provas globais, muito mais presentemente os malinois vencem. Então, quando a gente fala de caça, a gente tem que parar com essa suscetibilidade de achar que quando a gente trata de caça é algo que não é sério. Ah não, caça é algo que é fraudulento, que é falso, negativo. Cães que atuam em caça, mas especialmente que tem um upgrade na caça denominado agressão por frustração, são os top cães para operações especiais e que têm a melhor performance em provas. E nós temos que dissociar isso da questão da qualidade. Caça é sim qualidade, seja para o cão de frustração, seja também para o cão de conflito social, onde na seleção é muito bom que a gente busque não só a sua capacidade de resolução de conflito social, para aqueles que gostam dessa característica, mas também da caça. E inclusive eu falei desde o início que o cão de topo, o cão dos cães, é o cão que tem uma alta capacidade de conflito social associada a uma alta capacidade de frustração. Em nenhum momento eu falei, estou dizendo isso porque teve um colega que disse isso, né? Colocou palavras na minha boca. Em nenhum momento eu falei que o bom cão é o cão de conflito social, não. O cão de topo é o cão que consegue ter as duas características no máximo. E esse cão é o cão mais raro de todos. Então fiquem atentos nos detalhes para que nós possamos prosseguir nesse conhecimento. O que eu tenho visto é que, na verdade, eu tenho jogado mais confusão nesse assunto que já é tão confuso do que tudo. Mas é aquele negócio, né? Quem está na chuva é para se molhar. E nós temos que, se realmente nós queremos aprender, nós não podemos fugir de ambientes pantanosos. Nós temos que procurar entrar nesses ambientes obscuros, pantanosos e tentar trazer luz a esses assuntos. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.